E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro e hoje. Esse cachorro latindo. Eu sou o Pedro. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre RPG. Primeiramente, o RPG é um jogo de interpretação de papéis, do inglês, a sigla Role Playing Game. Literalmente, jogo de interpretação de papéis. E esse jogo vem ficando cada vez mais popular graças a algumas séries como Stranger Things e The Big Bang Theory. Eu queria trazer aqui um sistema de RPG que particularmente eu gosto muito mesmo, que é o Kuro. Ele é ambientado no Japão, no futuro. No ano de 2046 ocorreu um incidente que ficou conhecido como Incidente Kuro, onde 2 mísseis foram disparados por acidente e estavam indo em direção ao Japão, mas eles explodiram antes de entrar no espaço aéreo japonês. O mundo inteiro ficou questionando o Japão, o porquê isso. Obviamente, o Japão não sabia o que havia acontecido e também, obviamente, ninguém acreditou. Então o mundo inteiro isolou o Japão. A partir desse momento não chegam mais barcos, não chegam mais aviões e nem sai mais nenhum tipo de transporte do Japão. Ou seja, os japoneses que estavam fora do Japão não podem voltar e quem estava como turista no Japão ou como funcionário trabalhando no Japão não pode voltar para sua casa também. E a partir daí começam a acontecer algumas coisas muito estranhas. Relatos de criaturas sinistras, fantasmas, desaparecimentos, tudo isso começa a aparecer e ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Então esse sistema já deu para ficar na cara que ele é futurista, então ele vai ter cyberpunk, só que o grande foco dele, na minha opinião, é o terror. O horror japonês é onde esse sistema brilha mesmo. Porque, diferente de um outro tipo de horror, por exemplo, que vai aparecer um monstro grotesco e vai vir pra cima de você, você tem que lutar com ele. O horror japonês é bem diferente. O espírito que estiver te seguindo, que estiver se assombrando, ele não vai aparecer para você enfrentar ele vai ficar te perturbando, te incomodando, ele vai entrar na sua cabeça. O terror é muito maior, na minha opinião, porque não é um susto. Vão acontecendo uma série de coisas que você não sabe explicar. E conforme você vai avançando, você vai entendendo e só no final talvez você tenha realmente um enfrentamento com essa criatura. Muitas vezes nem tem esse enfrentamento. Existe um tipo de solução, digamos, não violenta para se livrar da assombração. Mas também, além das assombrações, existem também os monstros do folclore japonês, são os yokai, como o kappa, como o oni, que esse sim é um pouco mais difícil. Nesses casos, sim, seria necessário um enfrentamento, pois eles são criaturas, eles não são um espírito que você conseguiria afastar, por exemplo, com um exorcismo. Por que eu gosto tanto desse sistema? Bom, quem me conhece sabe que eu sou louco pelo Japão e pela cultura japonesa, então, ponto. Eu adoro o terror, né? Principalmente sistemas de RPG voltados para o terror, e o horror japonês é fantástico. Além disso, uma coisa que eu acho muito legal no sistema Kuro são os dados. Ele usa um sistema com dados de 6 lados, mas qual que é a grande sacada? Que vamos supor, eu preciso fazer um teste para saber se eu consigo abrir uma porta. Eu vou chutar uma porta para tentar abrir ela. Então eu vejo lá que eu tenho habilidades de luta, eu tenho uma força e eu tenho uma especialização ainda, talvez, vamos supor, com uma arte marcial específica. Então eu sei lutar, eu sei uma arte marcial específica e eu tenho pontos de força. Tudo isso vai determinar quantos dados de 6 lados eu vou jogar. E existe uma dificuldade que eu tenho que superar. Mas, sempre que um dado de 6 lados cair com 6, esse dado explode. Ou seja, eu jogo ele de novo, e enquanto ele continuar dando 6, eu vou jogando ele de novo e eu vou somando os valores. Ou seja, muitas vezes, se eu tiver a sorte,
Joguei um dado, deu 6, jogo de novo, dá 6, jogo de novo, dá 6, jogo de novo, dá 1. Eu tenho, em um único dado de 6 lados, eu consegui já um valor de 19. É isso, né? 6 mais 6 mais 6 mais 1 é 19. Isso é muito fantástico, porque a chance de você conseguir fazer uma coisa muito interessante com um valor desse é muito, muito legal mesmo. E relativamente grande. Contudo, a parte que eu acho que esse sistema acertou demais mesmo é na outra regra dos dados. O número 4, em japonês, 4 pode ser yon ou shi. Shi também significa morte em japonês. Então qual que foi a sacada do pessoal que desenvolveu esse jogo? Se caiu o número 4 no seu dado, ele zera. Ele não vale absolutamente nada. Isso por si só já é uma complicação. Mas a gente pode pegar uma outra regra, que é uma regra opcional, que diz que se a grande maioria dos dados que foram rolados para um teste der 4, além de provavelmente aquele personagem não conseguir fazer o que ele estava tentando, alguma coisa muito ruim acontece com ele. Então, mesmo que ele consiga, vamos supor, voltando ele quer chutar uma porta para abrir. Ele passou, mas vamos supor que ele jogou 5 dados, 3 deram 4, 2 não, e mesmo assim ele conseguiu o valor que ele precisava, mas a maioria deu 4. Então ele pode começar a escutar algumas vozes, ele pode começar a ver coisas, ele pode começar a ser assombrado por algum fantasma. Isso é muito interessante, muito, muito interessante, porque mostra que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim com o seu personagem. Isso aumenta o terror. Talvez em algumas situações até o personagem o jogador fique com um certo receio de fazer alguns testes, porque pode acontecer alguma coisa bem ruim com ele. Falando sobre a campanha principal de Kuro, os personagens dos jogadores, eles vão descobrindo aos poucos algumas coisas, eles vão vendo fantasmas, eles vão interagindo com alguns espíritos, nem sempre espíritos malignos, e aos poucos eles descobrem que eles são meio que escolhidos pelos deuses. O nome que eles colocam para eles na história é potenciais. Conforme eles vão avançando na história e descobrindo mais sobre eles mesmos, eles começam a ganhar alguns poderes. E no final da campanha, eles estão bem poderosos e eles têm que, aí sim, ir para um confronto cara a cara com toda a energia maligna que está consumindo o Japão naquele momento. É muito legal, é muito legal. Qual que é o problema, de novo, na minha opinião? É uma aventura épica, putz, fantástico. Gosto demais de aventuras épicas. O meu problema só é que parece que não combina direito com o resto do sistema. Ele pega um sistema que eu considero que deveria focar muito mais no terror e ele deixa bem épico até. Talvez eu esteja usando o sistema errado? Talvez. Talvez sim. Mas eu estou usando do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho que fica mais interessante. Mas, gente, basicamente é isso. Falei um pouquinho aqui sobre o sistema Kuro. Se eu tiver que dar uma nota para ele, eu dou 4 cerejas. 4 cerejas é uma nota boa. Novamente, é um sistema que eu gosto muito. Eu tenho alguns problemas com toda a parte do cyberpunk. Inclusive, eu até tiro o elemento cyberpunk muitas vezes que eu vou jogar. Eu não apresento isso para os jogadores. Eu só falo para eles criarem personagens interessantes. Eu posso até mudar o ano em que está se passando, dependendo da situação da aventura. E daí gira só em torno do terror mesmo e do desenvolvimento desses personagens. Então, gente, se você gostou, se você achou interessante, comenta aqui, fala o que você curtiu, fala se você já jogou, conta aí suas experiências, eu vou achar muito legal de ler. Eu vou deixar esse livro, dá para achar ele no site da editora New Order. Tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Não estou ganhando nada com isso, eu só acho que realmente é um sistema muito legal e vale a pena conferir. Tá? Então, novamente, se vocês gostaram, deixem seus comentários aí.
Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva para me dar uma força. Se inscreve aí, aperta o sininho para receber notificação. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê então num próximo vídeo sobre alguma outra coisa. Eu vejo vocês então no próximo vídeo.